Uma boa tarde para todos aí, primeiramente. Bom dia, boa noite. Seja o horário que você esteja assistindo o Hardstep a Café. Eu sou Africadu e vou falar para você que meu primeiro contato com a música foi quando criança, nos quintais de casa, consequentemente com samba, onde meu pai tem raiz. Eu passei a ouvir reggae depois de mais velho, onde eu conheci Haile Selassie, e aí fui desenvolvendo a minha arte. Eu já escrevia e depois participava de uma banda e tocava trompete, a banda Rasmucambo. Toquei trompete também com a Ethiopia Highlanders, e nessa época já vivenciava o Rastafari antes da música. Antes de fazer música eu já vivenciava o Rastafari, e na vivência com o I Sounds eu comecei a cantar no quintal também, lá na chacrinha. Fiquei muitos anos nessa pegada. Aí vinha para passar a cantar depois de um longo tempo em sessões de outros irmãos, de outras sounds. E aí sim comecei a participar de alguns eventos chamado pela galera aí que faz a produção. Sou muito grato a todos aí, esses que eu citei aqui. E assim começou na música aí. A maior influência que eu tenho é da família, assim, né? Não posso negar. E consequentemente a música preta me influenciou muito. Samba rock, o soul, o R&B, o samba, o pagode, que eu sou do final dos anos 80 ali, peguei os anos 90 daquele jeito. Muito Exalta Samba, muito Catinguele, muito Negritude Júnior, Raça Negra, todas essas bandas aí que os anos 90 brilhou, eu curti muito, tá ligado? Então são todas referências para as músicas que eu faço, independente do que eu canto hoje, se é reggae, se é stepa, se é várias formas do reggae. Minha maior influência são essas aí. Até hoje escuto rádio, escuto muito pagode ainda, muita música brasileira. Pô, eu sou pequenininho nesse mundão aqui, mas o que eu tenho pra sugerir, né, é que as pessoas cuidem das crianças, cuidem de si mesmo, porque somos crianças, se queremos alcançar algo, temos que ser humilde e puro para que a gente possa alcançar qualquer que for nosso objetivo. Então cuide de você mesmo, uma criança que tem dentro de você e consequentemente das crianças do nosso mundo. Educação é uma das chaves mais importantes que a gente tem nesse mundo de chaves que são importantes para que a gente possa conquistar algo melhor. Educação é a base. O último EP que eu lancei, junto ao Nico Zambessa, ao Diabo é a Nossa Luz, máximo respeito aí, Michel Wiley, eu gravei num processo aí de alguns anos. Te falar que eu nem sei agora de tempo para te falar quantos anos que foi sendo produzido esse trabalho, porque foram alguns singles que eu lancei e nessa fui gravando algumas especiais pro disco mesmo. Num acordo com o Michel, no combinado, a gente projetou esse EP, o qual foi também uma transição da minha vida. É um EP que eu acredito que fechou um ciclo ali que eu vivi comigo mesmo, eu digo, para se começar outro. E foi bem importante, foi um processo de gravar em alguns estúdios diferentes, algumas letras foram feitas, já existiam, e aí eu apenas encaixei no Reading, algumas foram feitas em cima do Reading, como Buscar o Bem, que Gux faz a participação. Máximo respeito, foi uma inspiração. Essa foi Buscar o Bem e Não Quero Mais Confusão, foram músicas assim que já estavam fazendo parte dessa minha transformação, ainda só não estava entendendo. Tanto é que hoje eu escuto elas e falo assim, caramba, era um bagulho que eu já estava vivendo e já estava almejando viver, mas ainda não vivia por completo. Como Viva a Vida lá do primeiro disco, do primeiro EP, que hoje eu entendo, quando eu escrevi Viva a Vida, Não Deixe de Viver, Seja Como For, eu me perguntava, mano, eu falava assim, mano, mas não deixe de viver, seja como for, mas como a galera vai entender, tipo, como é que vai ser? A galera não precisava entender, quem precisava entender era eu,
primeiro de tudo, tá ligado? E hoje eu entendi que eu tenho que viver seja como for, tá ligado? E foi muito bacana esse processo, essa confiança do Michel com a minha pessoa. Foi a segunda produtora que eu trabalhei, assim, de lançar um EP, vamos dizer, de um trabalho concreto. Foi muito satisfatório. Então, os próximos planos agora é seguir vivendo, que é o melhor que a gente faz, mas sempre com objetivos. E o objetivo é lançar alguns singles aí, ainda esse ano, trabalhar mais o Jovem Nossa Luz e veja lá os últimos lançamentos que aconteceram no Instagram, você pode conferir no Facebook e no YouTube. Alguns vão sair por lá, outros saem por usar no Lab. Chega lá que tem novidade, tem novas metas que saiu há pouco tempo. Acredito que Sudeste ao Sul também já está na pista. E vamos que vamos. As próximas sessões é só no Instagram mesmo que vocês vão saber. Novas metas, novos planos, novas rotas, novos manos. Mas aqui é 1000 anos, já tá lá o eu africano. Africano. Novas metas, novos planos, novas rotas, novos manos. Mas os meus, os de verdade, estarei sempre fechando. Fechando. Sei de onde vim, tentaram me derrubar, mas não vou conseguir. Só com respeito capaz se compreende. Ouve mais o que falar, é chique sim. Seja canoa, Ipiranga, Horto ou Santim. Ou Santim, Horto ou Santim. Santim. Eu tô amando isso, eu não tô mentindo. Quero uma casa, um piar, meu amor juntinho. Tô me empenhando pra bombar nos radinhos e virar febre com um bonde do passinho. Prefiro assim, ela. Novas metas, novos planos, confere lá.